retorno das atividades comerciais durante o mês de maio, a movimentação nas estações de trem aumentaram bastante. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o diretor-presidente do Transurb, Pedro Bis Neto. Pedro, uma boa tarde para você, muito obrigado por nos atender. Pedro, nós estamos recebendo várias colocações dos usuários do Transurb reclamando da lotação nos horários de pico. Que medidas, efetivamente, Pedro, o Transurb está tomando para evitar essas aglomerações em tempo de pandemia? Boa tarde, satisfação de poder conversar com vocês e dizer que nós estamos monitorando e tratando de operar a Transurb nas melhores condições possíveis, que desde o início da pandemia temos acompanhado isso. Houve uma queda muito grande de passageiros, como todo mundo sabe. Nós transportávamos normalmente 170 mil passageiros dia e caímos para 27 mil. De lá para cá, da metade de março até agora, nós saímos dos 27, fomos subindo lentamente e estamos na faixa dos 70 mil agora. De qualquer maneira, esse 70 mil é alguma coisa ao redor de 45% do nosso público normal que temos ao longo do ano todo. Em que pese isso, nós estamos oferecendo mais assentos do que o normal. Ou seja, hoje, mesmo com a redução do número de passageiros, nós estamos oferecendo quase 10% a mais de assentos ao longo do dia todo. Isto por quê? Porque há uma necessidade de que, com maior oferta de assentos, as pessoas fiquem mais espaçadas. Posso sentar num banco sim, outro não, e assim por diante. De tal sorte que dê mais segurança sanitária e conforto aos usuários. Além disso, nós reforçamos a higienização e a desinfecção dos vagões, que é feita a cada hora. Cada vez que o trem faz a volta, ele paralisa um pouco no final da linha e a pessoal da faxina entra e limpa completamente todos os corrimãos, pega-mãos, os corrimãos das escadas rolantes, catracas, terminais bancários e postos de venda também, enfim. Há um esforço geral nesse sentido para garantir que haja segurança e conforto nas estações e nos trens. Pedro, quem conversa contigo agora é Luiz Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. A pergunta é a seguinte: como é que vocês estão conversando com a Metroplan? Existe uma possibilidade, algum diálogo para que possam trabalhar e haja um esforço especial em conjunto para que a gente possa desafogar, por exemplo, os trens, mesmo que em determinado momento a procura seja baixa, mas com uma volta para que a gente não tenha um acúmulo nos vagões? Há uma possibilidade de uma conversa junto à Metroplan? Não, nossa conversa com a Metroplan é permanente, as relações são excelentes. Tenho conversado lá com o superintendente Rodrigo e nós já fizemos isso, inclusive, na semana, logo quando houve aquela queda para 27 mil passageiros, na metade, segundo fim de semana de março, nós, inclusive, fizemos uma operação conjunta. Acionamos alguns ônibus para funcionar como reforço também no horário de pico, para garantir também que não houvesse mesmo, porque naquele momento nós também tivemos alguns problemas de pilotos. Os nossos funcionários, assim como os usuários, também têm problemas e também têm as suas comorbidades, tem os asmáticos acima de 60 anos, enfim. E nós, em março, nós tivemos 1/3, 460 pessoas ficarem em home office, trabalhando em casa. Então, isso também nos criou algum probleminha operacional, né? Aí acionamos os ônibus e prontamente nós já temos isso como uma dos artifícios clássicos nossos, é uma operação de contingência, né? Em época de greve se faz isso também. Então, enfim, funcionou, nós estamos super bem
A Metroplan é nossa parceira. Presidente, é só fazer um pedido para o senhor. Se o senhor puder botar a câmera, a gente está tendo o senhor pela metade aqui na TV. Não só centralizar aí, perfeito, presidente. Okay. Perfeito. Seguindo essa linha que o senhor comentou, eu faço uma pergunta agora em relação aos colaboradores do Transurb. Como tem sido a preocupação de toda a direção do Transurb para os cuidados, principalmente do protocolo de higiene, para quem está lá operando e levando o trabalhador de cima para baixo? Bom, desde a primeira semana, foram 3 medidas que a gente adotou simultaneamente. Na primeira semana que começou a epidemia para valer, né? A pandemia, né? A primeira foi aumentar a oferta de vagas nos trens. A segunda foi reforçar o serviço de higienização. Fizemos um aditivo, na verdade, nós tínhamos quase 58 funcionários, passamos para 73, para garantir que a limpeza se desse continuamente ao longo do dia todo, né? E, ao mesmo tempo, o fornecimento de álcool gel e máscaras para nossos usuários e também para os usuários que quisessem junto às bilheterias, né? Então, foi feito tudo isso e os funcionários todos usam máscaras, alguns inclusive com face shield, aquela placa, né, de protetora. Enfim, está tudo disponibilizado para garantir que a gente tenha segurança. Tanto é que até agora não tivemos nenhum caso de funcionário que tenha apego no trabalho. Uma das questões centrais sobre a Transurb é a questão da tarifa, né? Se a Transurb consegue se sustentar, né? E isso, um período anterior à pandemia, já se discutia isso. Hoje, com essa queda na procura, como é que está a arrecadação da Transurb? Dá para a gente imaginar uma realidade saudável para a empresa continuar operando e pagando seus funcionários? Nós já fizemos contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a quem estamos vinculados, e estamos informando os dados, principalmente em relação à queda de arrecadação. E existe, de parte do governo, uma total consciência disso, e o essencial é o seguinte: eles estão dispostos, o governo, assim como tem feito com as pessoas recebendo os R$600, 50 milhões de pessoas estão recebendo isso. Então, da mesma maneira, a garantia do serviço essencial será prioridade para o governo, como tem sido, e nós já temos, de parte do governo, a informação de que o essencial é manter o funcionamento e não permitir que haja prejuízo nas atividades essenciais. Presidente, seguindo nessa linha de apoio do governo, eu lhe faço a pergunta quanto à aquisição de novos trens, porque o senhor sabe que estava dentro do planejamento, pelo menos foi anunciado pela Transurb. Como é que está nesse momento? Foi parado? Vamos atender só a necessidade? Como é que está a questão dos investimentos que são necessários? Olha, no momento nós sustamos essa discussão. Eu sei que existe um estudo da empresa, no planejamento estratégico, de que tem que prever, né, os nossos equipamentos, os primeiros trens, os japoneses, da Mitsui, eles têm 35 anos de vida útil, né? A essa altura do campeonato, a gente tem que começar a pensar, já que um dia vai ter que repor, né? Isso é preciso pensar nisso. As condições econômicas e financeiras do governo no momento não são as melhores, né? Mas, enfim, nós estamos conscientes de que mais cedo ou mais tarde esse assunto vai ter que voltar à baila, porque as epidemias passam, o transporte continua porque é permanente e é essencial. Olha, presidente, só lhe agradecer pelos esclarecimentos. A gente recebeu aqui no programa vários pedidos de esclarecimento em função principalmente das aglomerações. Então, lhe agradeço pela participação. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, fico à disposição. Um abraço.